Ter os dentes tortos não é a única razão para que você tenha que usar aparelho. Fica comigo até o final desse vídeo e descubra se você ou seu filho realmente precisa usar aparelho ortodôntico. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Beto Mendes e esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos onde eu vou te ensinar como que você aí da sua casa vai poder identificar se você ou o seu filho realmente precisa usar aparelho ortodôntico. De 1990 para cá, a ortodontia evoluiu muito, evoluiu bastante. Hoje em dia, nós temos aí aparelhos linguais, sem bandas, autoligados, mini implantes, propulsores mandibulares, aparelhos sem brackets, estéticos, metálicos, temos até aparelhos com liguinhas do Mickey. Enfim, não existe um momento melhor para colocar aparelho do que hoje em dia. E é por isso que eu criei essa série de 3 vídeos. Esses vídeos vão funcionar como um guia prático que vai te ajudar a identificar aí da sua casa se você realmente tem um problema que precisa de aparelho ou mesmo o seu filho ou sua filha tem um problema que precisa de aparelho. E para isso, você vai precisar de 2 coisas. A primeira é assistir esse vídeo até o final para poder entender todas as dicas que eu vou dar aqui para você identificar. E a segunda coisa é um espelho para você ir acompanhando junto com o vídeo a sua própria oclusão, como é que está a posição dos seus dentes ou do seu filho aí, para você realmente identificar junto com o vídeo se você tem ou não necessidade de fazer um tratamento ortodôntico. Se você já gostou desse assunto, já sabe, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E se você quiser, já aciona o sininho lá, porque olha, eu vou trazer ainda muito conteúdo muito bom para poder te ajudar aí com sua saúde bucal, ok? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero falar sobre o paciente que ainda tem dente de leite. E isso é mais ou menos com que idade? Até os 5, estourando aí 6 anos. Tem pacientes que com 4 anos já começa a ter dentes permanentes junto com dente de leite, mas tem pacientes que com 6 anos ainda só tem dente de leite. Então a gente vai pôr uma média aí de 5 anos. Então se você tem alguma criança de 5 anos, pode ser o seu filho, pode ser um sobrinho, pode ser alguém, um irmão mais novo, uma irmãzinha mais nova, então assiste esse vídeo para você poder ajudar, tá bom? Nessa identificação aí. Então vamos lá. A primeira coisa que confunde muitos pais em relação à dentição da criança, principalmente a criança que tem dente de leite, é a presença de espaços abertos entre os dentes. É muito comum o pai e a mãe chegar no consultório e falar: doutor, eu acho que meu filho vai precisar usar aparelho. Olha os dentinhos dele, olha os dentinhos dela, são todos abertinhos. Olha só, a boa notícia é que uma criança que tem dente de leite e só dente de leite, essa criança ela tem uma chance muito maior de não precisar usar aparelho. Agora, se aquela criança tem os dentes já todos de leite, fechadinhos, e tem às vezes até um pouco de apinhamento, dentes encavalados ali, um meio que em cima do outro, aí essa criança, sim, essa sim, tem uma grande probabilidade de precisar usar aparelho, tá? Então, primeira coisa que a gente vai olhar é a presença ou a ausência de espaços entre os dentes. Tem espaços abertos entre os dentes? Ótimo, isso é bom. Provavelmente ela não vai precisar usar aparelho. Tem os dentes juntinhos, certinhos, ou até um pouquinho encavalado em cima do outro, já liga aí uma luz amarela que talvez essa criança ela vai precisar usar aparelho ortodôntico. A segunda coisa que a gente vai falar é uma relação que existe entre os dentes de cima e os dentes de baixo. E essa relação, para ficar bem didático aqui, eu vou comparar os dentes com uma caixa de sapato. Então presta atenção aqui, ó. A caixa de sapato, ela sempre tem uma tampa que é um pouco maior do que a própria caixa. Então a tampa dessa caixa, ela vai ser os dentes de cima. E a caixa em si, ela vai ser os dentes de baixo, tá bom? Olha só, como que tem que ser então uma tampa para ela encaixar nessa caixa? Ela tem que ser de um tamanho que ela é só um pouco maior. E como que fica isso na boca? Os dentes de cima, eles sempre têm que ficar um pouquinho para fora dos dentes de baixo. Então aqui na frente, os dentes de cima,
eles têm que ficar um pouquinho para frente. Eu vou pôr de lado assim, ó. Eles têm que ficar um pouquinho para frente. Imagina que essa parte de baixo é a caixa, e essa parte de cima aqui é a tampa. A hora que você fecha a caixa, ela tem que fechar assim, ó. Ela tem que ficar justa e um pouquinho à frente. Muitas pessoas confundem e acham que os dentes têm que ficar assim, ó, numa situação de topo. Se os dentes ficam assim, essa caixa não fecha. Então, assim é errado. Se você olhou para sua criança até os 5 anos, tá? Vamos pôr a média de 5 anos, e viu que os dentinhos estão batendo assim de topo, isso está errado. O certo é estar assim. Agora imagina que essa tampa é um pouco maior também. Se a tampa é um pouco maior, o que vai acontecer? A hora que você tenta fechar essa caixa, vamos ver de lado aqui, tá? A hora que você tenta fechar essa caixa, essa tampa vai ficar aqui na frente, ó. Então, a hora que você fecha, a tampa está grande. Então, a tampa está aqui, a caixa está para trás. Isso aqui a gente chama na odontologia, na ortodontia, de overjet. Então, existe um espaço entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Esse espaço não é bom. Isso já mostra que existe um problema. Então, você já tem que, de novo, aí, acender uma luz amarela, porque essa criança já está apresentando algum tipo de problema no desenvolvimento dela e a dentição de leite dela já está me falando isso. Agora, vamos pensar o inverso. Pensa que a tampa é pequena e a caixa que é grande. Então, como que seria a situação normal? Ó, a caixa está aqui, a tampa vem e fecha justinha, né? Se ela está grande, a tampa está grande e fica assim. É errado. Assim está certo. Se a tampa estiver pequena, ela fecha aqui atrás. E se ela fecha aqui atrás, você tem o que a gente chama de mordida cruzada anterior, ou uma classe 3 também. A gente chama isso de classe 3 dentro da ortodontia. Mas isso é um grande problema e você realmente já tem que acender uma luz vermelha aqui. Esse é um grande problema que você tem que resolver. Então vamos lá, de novo. Tem que ficar um pouquinho para frente. Se ficar muito para frente, está errado. Se ficar de topo, está errado. E se ficar atrás, está errado. Esses são os dentes da frente. E os dentes do lado? Os dentes do lado, eles não são fininhos, né? Não são incisivos, dentes que cortam. Eles são dentes molares, são dentes que mastigam. Então imagina aqui, ó. Aqui atrás tem que ficar do mesmo jeito. Então imagina que essa mão é o dente de baixo. O dente de cima, ele não pode ficar de topo. Tá vendo que existe aqui uma linha reta entre a mão de cima e a mão de baixo? Não pode ficar de topo, tem que ficar, o de cima tem que ficar um pouquinho para fora. É a história da tampa e da caixa, mesma coisa aqui do lado, ó. Se isso aqui tá assim, tá de topo, tá errado. Se isso tá assim, o de baixo que tá para fora e o de cima tá para dentro, você tem uma mordida cruzada desse lado. Isso aqui também tá errado. E tem pacientes que tem uma mordida que a gente chama mordida de Brode, que é uma mordida que não é só um pouquinho para fora, ela fica tão para fora que os dentes não encontram. Isso aqui é uma mordida telescópica ou mordida de Brode. Isso aqui também está errado, tá? Então você tem que levar a sua criança no profissional se ele está com uma mordida assim. O certo então é morder em cima do dente, mas o de cima fica um pouquinho para fora. E do lado de cá é a mesma coisa. Você, se tiver de topo, vai estar assim, está errado. O certo é o de cima ficar um pouquinho para fora, mas tem que estar mordendo. Então, se tiver assim, é uma mordida telescópica, eles não encontram os dentes. Eles têm que estar assim, assim é de topo. E assim, quando de baixo está mais expandido, é uma mordida cruzada e você tem que levar o seu filho ou sua filha para o dentista avaliar, ok? Vamos ainda ficar pensando nessa caixa. Pensando na caixa, aqui na frente, os dentes de cima, imagine, eu vou virar o rosto aqui para poder fazer o exemplo, tá? Você tem dente de baixo aqui, dente de cima aqui. Então, o certo eu falei era assim, ó, justinho, certo? Só que se essa tampa for muito grande, ela vai cobrir muito essa caixa. E se ela cobre muito a caixa, olhando aqui de frente, você vai ter um recobrimento quase que total dos dentes de cima sobre os dentes de baixo.
Isso a gente chama de mordida profunda. Eu vou deixar um cardzinho, ou aqui, eu não sei onde que aparece. Eu vou deixar um cardzinho aí, mostrando um antes e depois de um tratamento que eu fiz sobre mordida profunda. É um videozinho curto, de 1 minuto e pouco, 2 no máximo, é rapidinho. Não vai agora para o vídeo não, depois você volta aqui, vê aqui quanto que está o tempo, tá? Depois você volta aqui e assiste esse vídeo que você vai achar, vai entender direitinho o que é essa mordida profunda, o antes e o depois. Então, se os dentes cobrem muito, você tem uma mordida profunda. Isso é um grande problema, isso tem que ser tratado. E a melhor hora para tratar é quando ainda é criança, tá? Mordida profunda, o melhor momento de tratar é quando ainda é criança, porque está formando a articulação e isso tem uma relação direta com essa articulação aqui. E existe o oposto da mordida profunda, que é a mordida aberta. Os dentes, vamos voltar aqui para o lado, ó, tá aqui de lado. Os dentes têm que cobrir assim. Se tiver assim, tem uma mordida profunda. Se tiver sem contato entre eles, a hora que a criança fecha os dentes, os incisivos de baixo não encostam nos incisivos de cima, fica assim, ó, longe. Não é que eles estão afastados assim, eles estão longe um do outro. A criança não consegue, por exemplo, rasgar um saquinho de ketchup, apesar de que criança de 4, 5 anos não consegue fazer isso mesmo. Mas se ela precisasse rasgar um saquinho com dente, por exemplo, um saquinho de chup-chup, ela rasgaria assim, ela colocaria dente com dente para rasgar, ela não consegue, porque ela tem uma mordida aberta. Então, se a criança tem uma mordida aberta, ela também precisa de ir ao ortodontista. E a terceira coisa que você vai ter que olhar, além dessa relação tampa e caixa, é a posição de um dente muito importante que chama dente canino descido. Nessa relação, você vai aprender que existe uma sequência de dentes que é assim, ó. Aqui a gente tem o incisivo central, depois a gente tem o incisivo lateral, depois a gente tem o dente canino. Todos esses dentes são de leite. Agora eu vou virar aqui, ó. Logo atrás do canino, a gente tem o primeiro molar de leite e o segundo molar de leite. Então, todos esses dentes são de leite. Presta atenção aqui, embaixo, você tem aqui o canino de leite e o primeiro molar de leite. O canino superior, ou seja, o canino de cima, ele tem que, o meio dele, essa linha traçada aqui no meio dele, tem que coincidir com essa linha do contato entre o canino de baixo com o primeiro molar de baixo. Então, essa linha tem que coincidir. Isso aqui a gente chama de classe 1. Se o seu filho tem essa linha do canino de cima à frente dessa linha de contato do canino de baixo com o primeiro molar de baixo, olha, se ela está à frente, está errado e você precisa procurar um ortodontista. Se essa linha, ao invés de estar em cima da linha de contato entre o canino de baixo e o primeiro molar de baixo, se essa linha estiver atrás, também está errado e você também tem que levar o seu filho ou sua filha num dentista, num ortodontista de preferência, para ele poder avaliar. Agora presta atenção, muitas vezes, dependendo da idade da criança, a gente não vai atuar com o aparelho, mas a gente vai te orientar, a gente vai te falar o que você tem que fazer para poder tratar essa criança, porque muitas vezes apenas um hábito que essa criança está tendo é o que está causando realmente esse problema de oclusão nela. E se a gente remover esse hábito, por exemplo, o hábito da chupeta. Se a criança está chupando a chupeta por um período já depois dos 2 anos, ela continua com a chupeta, ela pode, de repente, começar a abrir uma mordida. E nessa idade, se a gente remove a chupeta da criança, você consegue, apenas com a remoção do hábito de tirar a chupeta, sem ter que usar aparelho nenhum, a gente consegue fazer essa mordida fechar de novo. Vou deixar um outro cardzinho aqui em cima, com um vídeo onde eu ensino como que você remove a chupeta da criança sem causar traumas nessa criança. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá o like aí, já se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como que você identifica que uma pessoa que tem dentição mista. O que é uma dentição mista? É quando a pessoa tem dente de leite
junto com dente permanente já. Já é uma fase mais pré-adolescente e adolescente. Como que você identifica nessa pessoa se ela precisa de aparelho? Assiste o próximo vídeo se você tem adolescente aí na sua casa, ou se você é um adolescente aí, ou um pré-adolescente, para você aprender como que você identifica se você precisa ou não usar aparelho na dentição mista. E no terceiro vídeo, que vai ser o último, aí a gente vai mostrar como que você identifica se você precisa ou não usar aparelho, tendo já todos os dentes permanentes na boca, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.